Om Bhurbuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yo Naha Prachodaya Om Bhurbuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yo Naha Prachodaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, Haribô, Haribô. Então sempre bota, antes da aula, né? A gente bota esse colarzinho da Tulasi para que o nosso corpo se feche a influências assim chamadas, né? Negativas, ou seja, forças chamadas sinistras. Sempre quando você vai falar de Deus, ou quando você vai meditar, ou quando você vai fazer uma oração, isso sempre incomoda o campo da escuridão aqui nesse planeta Terra. Então existem certos artifícios, como a Tulasi, né, que é uma planta querida de Deus. Então quando você bota no seu pescoço, automaticamente você fecha o seu campo energético, e aí a gente tem mais liberdade aqui para falar dos assuntos espirituais, tá? Então tem um livrinho aqui, eu vou lê-lo sem citar referência, nada, simplesmente vou ler esse pequeno trecho aqui para introduzirmos o tema em questão do Bhagavad Gita, tá? Hoje nós vamos falar o verso 65 do capítulo 18. Então, é dito aqui, a vida em todas as suas atividades, onde quer que ela se manifeste, é Deus em ação. Então essa frase é a base da compreensão plena de que tudo o que existe é regido pela onipotência de Deus. Sempre achamos que nós estamos fazendo alguma coisa, mas na verdade tudo é a ação de Deus. E nós, como partes integrantes de Deus, somos assim como o gerenciamento energético da Suprema Personalidade Divina, tá? Então a vida em todas as suas atividades, sejam a atividade espiritual, a atividade da intuição, a atividade intelectual, a atividade mental, dos sentidos, das emoções físicas, energéticas, tudo é Deus em ação. Isso você tem que ter na sua cabeça.
você tem que agir com Deus, já que tudo é Deus em atividade. Não existe outra coisa além da existência de Deus. Por isso, onipresença, onisciência, onipotência. E nós, como partes disso, temos que agir em presença do divino no nosso coração, temos que ter essa consciência espiritual e entender que todo poder provém de Deus, e Deus nos potencializa a ter atividades nesse mundo de acordo com a regência dele. De modo que não existe essa questão de você ser independente de Deus ou agir, né, de forma separada. Isso aí é uma ilusão da mente, esse separatismo, onde você acha que Deus está agindo de uma determinada maneira e você age independentemente, separadamente. Isso aí basicamente não é possível, a não ser que você esteja completamente iludido. Então, tomando base nessa ilusão, a pessoa acha que está agindo por conta própria, e assim ela perde a capacidade de progredir na sua vida aqui humana nessa escola planeta Terra. São coisas assim que nós temos que perceber mais profundamente. Então, a vida em todas as suas atividades, onde quer que ela se manifeste, é Deus em atividade. Isso aí é urgente a pessoa entender se ela realmente está no caminho da vida espiritual. Por isso que fala que na vida espiritual você tem que se render a Deus. Render-se a Deus é compreender que Ele está no controle absoluto de tudo e que você tem que aprender a co-criar com o divino na sua vida para que tudo caminhe em harmonia. A energia de Deus é a energia do amor. Assim, se você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, está conectado conscientemente com o divino nessa energia amorosa, naturalmente tudo que você fizer aqui no seu caminho, dentro dessa escola planeta Terra, com seu espírito consciente disso, unido a Deus, em plena rendição amorosa, basicamente você vai ter o sucesso completo da sua estadia aqui nessa encarnação humana. Você vai desvincular todas as narrativas, as informações da escuridão, das trevas que criam esse separatismo. Tá? Todos os mestres que aqui pisaram nesse planeta fazem essa questão da unidade espiritual. Então você só pode amar ao próximo como a si mesmo, se primeiro você amar, entender esse amor que é a sua qualidade de ser nesse mundo e que é proveniente do amor supremo, que é a fonte do amor, e esse amor é a energia perfeita do mundo espiritual. No mundo espiritual todo mundo vive em conexão amorosa com Deus e nesse sentido de unicidade com os outros espíritos. E aqui no mundo material, quando você está nesse assim chamado falso ego, onde você está se identificando com esse corpo material e se separando dessa energia de Deus que está presente no seu coração agora mesmo, pronta para te auxiliar em tudo que seja na questão material ou espiritual. Se você não está conectado com essa força, naturalmente você vai se sentir desamparado, como se você estivesse caminhando assim numa espécie de vazio, sem sentido. Por isso que é dito que quando você está no reino de Deus, os acréscimos vêm naturalmente.
tudo que é material, tudo que é espiritual, todas as revelações que você precisa dentro do âmbito intelectual, mental, espiritual, vão surgir para você. Porque Deus ele está em contato íntimo com a sua alma, já que você se rendeu a Ele, e aí tudo se torna propício e agradável. Então esse ponto é muito importante. Você entender que tudo é Deus em ação, e você é uma energia de Deus. Então você também é Deus como energia em ação nesse mundo. Deus se individualizou no seu espírito, ou você se tornou um fractal, como eles gostam de falar, e cada pessoa, cada espírito é um fractal, é uma parte integrante de Deus, que está tendo uma experiência numa forma humana, mas você tem que entender que tudo é Deus em ação. Então esse é o milagre da vida, da pessoa que cocria tudo perfeitamente na sua vida, certo? Temos que aprender isso acima de tudo. Assim, esse é o primeiro ponto que você tem que compreender. Deus em ação. Que você é Deus em ação. Entende a importância disso? Por isso o Mestre Jesus dizia, vós sois deuses. Temos que compreender a profundidade disso. O poder que temos quando unimos a nossa alma à alma suprema. Essa alma suprema é chamada Paramatma, Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, que está presente dentro do nosso coração. E raramente as pessoas têm interesse nisso, porque há uma programação de um sistema, né, como a gente falou, separatista, um programa mental que está inoculado na cabeça das pessoas, onde elas pensam que Deus está em algum lugar específico, e que aí elas começam a fazer orações para pedir a Deus coisas materiais ou realizações espirituais, e isso naturalmente nos divide dessa unicidade da energia espiritual e divina, e passamos a ficar dependente dessas instituições, né, chamadas religiosas ou filosóficas, que não entendem o ponto principal que Deus fala, por exemplo, lá no Bhagavad Gita. Deus está se revelando completamente, explicando, né, de uma forma bem simples, o que é esse amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você vai amar tudo perfeitamente. Seu amor vai ser incondicional, porque tudo é Deus. Tudo é Deus, tanto nesse mundo de dualidade, tanto as forças da escuridão quanto as forças da luz, são energias de Deus sendo usadas pelas pessoas de acordo com o livre-arbítrio que elas têm. Então as pessoas acham que são separadas de Deus e que podem usar as energias de Deus de qualquer maneira, e isso implica em consequências. Assim Deus ele traz o conhecimento para a gente. Esse conhecimento ele já está todo dentro de você. Você é Satiti Ananda. Titi, você tem um conhecimento pleno. Por isso que ao meditar, intuitivamente, tudo que é da natureza, da sabedoria e do amor vão se revelando para você. Intuitivamente você sabe o que você tem que fazer quando você está em contato com o espírito. Você já sabe. Você é uma parte de Deus. Quanto mais você está fluindo com o divino, mais simples, inteligível se torna essa assim chamada vida humana. Você entende porque você está aqui agora nesse planeta, no estágio humano, e tudo bem. Tem estágios superiores de vida.
Mas o estágio humano, ele te dá essa condição de você escapar dessa ilusão, dessa separação, dessa divisão, dessa assim chamada escuridão, ou Matrix, ou Maia. São nomes, né, para designar o nosso esquecimento de Deus, para designar essa falta de conexão com o divino. Tão logo você se conecte com Deus, e ele vem a esse mundo e explica que é isso que nós temos que fazer para atingirmos a perfeição da nossa, aqui na nossa escola, forma humana. Então você se liberta. Por isso que é dito, se você conhece a verdade, ou seja, isso que eu estou falando aqui é a verdade do conhecimento, revelado pelos mestres e pelo Bhagavad Gita, e aí você vai ter que ter a atitude prática de fazer isso na sua vida, porque você entendeu. Quando você recebe o conhecimento, você adquire responsabilidade, que agora não tem mais desculpa de, não, mas não é assim, não é assado. Então, quando você recebe essa misericórdia de Deus na forma da sabedoria, você toma essa postura de estar sempre conectado ao divino, através da lembrança, né, da mente, através do sentimento amoroso no coração, através da troca de energia com esse mundo, já que tudo é Deus. Então isso aí não é complicado, desde que você tenha entendido o assunto e que você tenha escolhido escapar dessa matrix, desse ciclo de nascimentos e mortes. Enquanto você não se conectar com Deus, você vai ter que ficar voltando em várias formas materiais, não necessariamente humana, não necessariamente nesse planeta. E isso é muito chato, né? Porque é horrível. Nós conseguimos entender que esse mundo material, sem essa bem-aventurança do contato com o divino, a vida miserável, a vida de medo. Você está sempre no futuro pensando, mas que vai melhorar, que o planeta Terra vai ficar melhor, né, que o Brasil vai ser ótimo, quinta dimensão, extraterrestre. E aí você começa a esperar um Salvador, assim. E Deus fala, eu já estou dentro do seu coração. Deus é o Salvador. Não precisa esperar ninguém, mesmo que apareça um ser potencialmente energizado por Deus para fazer uma prática superior de resgate aqui nesse planeta. Na verdade, nós é que temos que fazer por onde. Então, se você tem o conhecimento, senão, um mestre igual Jesus, ele vem a esse planeta, um mestre igual Srila Prabhupada, um mestre igual Buda, com formas diferentes de falar a mesma coisa, vem passar essas palavras, essa instrução, e temos simplesmente que seguir essas instruções, mas não seguir assim de maneira cega, né? Fé cega, né? Você simplesmente tem que começar a praticar. Então entre no silêncio do seu coração, com esse sentimento real de que sim, Deus, eu entendo que você está no meu coração e que eu preciso desprogramar a minha mente, eu preciso purificar a minha existência. Então, por favor, manifeste a sua misericórdia, porque a sua misericórdia é maior que a sua justiça. E Deus está sempre pronto para se revelar para a pessoa que se rende aos pés de lótus dele. É simples entender isso. Se você quer chegar num lugar e você se direciona para aquele lugar, você vai chegar naquele lugar. Né? O conhecimento é como se fosse um mapa que está te direcionando para você chegar, vamos dizer, mais rápido. E Deus só está esperando essa nossa atitude. Só que estamos vivendo como um ego, identificado com esse corpo, com medo de tudo,
negativizados, né, por forças sinistras que insistem em manter a nossa radiação, a nossa psicosfera de uma forma pesada, que isso aí é um alimento para eles, por isso que eles são uma força negativa, se alimentam da dor, do sofrimento, da miséria. Isso faz parte da escola Terra. Estamos em Kali Yuga. Então, se você vai lá no Bhagavata, estuda os sintomas de Kali Yuga, faz parte. Estamos entrando agora numa nova era de ouro, estamos sendo escolhidos, né? Qualificados para ver quem que está mais adequado às novas frequências. Então, se você frequencia o divino todos os dias, basicamente você já está numa dimensão transcendental. Nem quinta, sétima, 20ª dimensão. Você já está numa dimensão transcendental. Você está fora da frequência dimensional desse mundo, porque você já está vivendo no espírito, você já escapou da Matrix. Você conheceu a verdade, você se libertou. Mas as pessoas, elas não entendem isso. Elas sentem até um tipo de prazer de estar na prisão, numa boa condição, ou num bom karma, vamos dizer assim. Então, elas acham que estão com um bom karma. Então, não quero sair dessa prisão, porque eu estou tendo tudo do bom e do melhor dentro daquilo que meus sentidos na ilusão conseguem compreender o que é vida espiritual. Mas elas não sabem nada, né? Cegos guiando outros cegos. Todo mundo caindo num grande abismo, simplesmente porque a pessoa não quer reservar alguns, nem que seja assim, alguns minutos da sua vida para compreender que Deus está dentro do coração delas e que ela tem que buscar esse reino de Deus, que Kshirodakashayi Vishnu. Vishnu significa um nome de Deus que ele é onipenetrante. Ele está dentro do coração de cada alma individual. Por isso é chamado Paramatma. Aquilo que é o supremo Atma, a fonte de todos os Atmas, de todas as almas, de todos os espíritos. Compreende? Então, tudo é Deus em atividade. Você só pode estar existindo aqui agora, ouvindo eu falar e eu falando, porque a energia de Deus está sendo colocada em movimento por Ele mesmo, de dentro aqui do meu coração e do seu coração. E aí, essa atividade de um estar falando, o outro ouvindo, de você estar pensando, de você estar usando a sua inteligência para compreender o que eu estou falando, a sua respiração, a sua visão, a sua audição, tudo é Deus em ação. Tudo é energia, isso aqui é a matéria, é a energia de Deus, que ele é chamado a energia inferior de Deus. E nós somos a energia superior de Deus. E todas essas duas energias são regidas pelo Ser Supremo que está dentro do nosso coração, facilitando essa experiência no planeta Terra. E aí você fica sempre lembrando disso, você já não cai mais na armadilha do ego, de falar, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é material, isso é espiritual. Não, você transcende, você entende que tudo é Deus em ação. Tá? Então a vida em todas as suas atividades, a vida, que se chama, o que é a vida? Eu sou a vida. Deus é a vida suprema, da qual eu sou uma parte da vida de Deus, onde Deus sou eu agindo aqui e agora, sempre, sem tempo, sem espaço. O ego é que cria o tempo e espaço, o amanhã vai ser bom, o amanhã vai ser ruim, o melhor vai ser lá naquele outro planeta, eu tenho medo, não quero ir para o inferno, assim. Tudo isso é manipulação de informação para criar prisões mentais cada vez mais, assim,
que as pessoas ficam dependentes disso, dos seus medos e das suas necessidades de salvação. Então, simplesmente, se todos os dias você fecha os olhos, não precisa saber como é que é Deus, no começo você não vai saber, apesar de ser revelado, né, nas Escrituras, mas você entende que Ele está dentro do seu coração e carinhosamente, humildemente, você se prostra aos pés de Deus, né? E vai se purificando e o Espírito vai se revelando naturalmente aqui nessa escola Planeta Terra, e é isso que Deus está pedindo no Bhagavad Gita. Deus está falando, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Tá? Então é esse verso aí que a gente vai ler aqui no Bhagavad Gita. Então, a primeira compreensão, dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo, é essa. Eu sou Deus em ação. Eu estou em Deus, Deus está em mim, tudo é Deus, e eu cocrio com Deus. E nós somos emanados da felicidade de Deus. Então, o Espírito, naturalmente, ele é Ananda, ele é felicidade de Deus. Enquanto a sua vida não for plenamente feliz ou bem-aventurada, não importa se você está no mundo material ou no mundo espiritual, você está desconectado de Deus. O sintoma da pessoa que está conectada com Deus é essa bem-aventurança, essa paz. Ele está sempre em paz, ele está sempre além da dualidade. Ele está sempre confiante, com a certeza de que tudo o que ele pensa, ele sente, vinculado a essa energia suprema, no estabelecimento dessa força chamada amor, tudo ele consegue conquistar onde estiver. Compreende como é simples isso? Só que as pessoas não fazem o esforço mínimo possível para se vincular a essa energia suprema. Então essa é a miséria do ser humano, não é? A falta de dinheiro, de comida, a morte, o sofrimento, de doença, qualquer espécie. A miséria do ser humano é a falta da consciência espiritual. Esse conhecimento que eu estou passando aqui, que não é passado, né, é raramente passado pelas pessoas que estão aí controlando as informações e narrativas, ou é passado como uma meia-verdade, assim, com outros interesses. Então a ideia é simplesmente isso que Deus está falando aqui. Pensa sempre em mim, esse é o sacrifício da forma humana de vida. Existe, né? Não é que existe um Deus, tudo é Deus, e você é uma energia que está dentro da existência de Deus, porque é assim que funciona. Deus, ele se expande em felicidade e nós somos partes da felicidade de Deus, e ao estarmos conectados com Ele em amor, nós aumentamos a felicidade de Deus. Isso é o mundo espiritual, chamado Vaikuntha Loka Dhamma, onde você está aprendendo o estágio de se situar nessa posição bem-aventurada, enquanto aqui tendo esse instrumento carnal. A forma humana, ela não é boa nem ruim, ela não é negativa nem positiva, ela é um instrumento feito por Deus para dar ao espírito a condição de ter essa consciência. Então a forma humana é maravilhosa. Você vê que o animal, ele ainda não tem esse poder da cognição mais abstrata ou metafísica. Mas o ser humano, ele tem. E se ele não faz isso, se ele não usa a inteligência e a intuição dele para se iluminar, simplesmente ele desperdiça a vida dele. E Kali Yuga é um mundo onde tem muitos encantos, né? Muitas propostas, as pessoas têm muitos sonhos, querem sempre estar em algum lugar, mas nunca está dentro do coração. E quando você está dentro do coração, alinhado
aos pensamentos e sentimentos que vão se manifestando naturalmente pela sua intuição, que você sabe o que você tem que fazer, agora você é responsável pela sua própria vida, você é o senhor da sua alma, que a alma é que projeta a mente, e a mente é que projeta o corpo, e o corpo é que projeta o mundo. Então o seu mundo vai de acordo ser espiritualizado ou purificado através da sua intenção real de querer estar com Deus. Não assim, fazendo por interesse, eu quero estar com Deus porque eu quero voltar para o mundo espiritual. Não, você simplesmente vai espiritualizar a sua vida. Internamente, você vai estar vendo o mundo como Deus em ação. Quando você vê uma flor, um passarinho, uma criança, a grama, o sol, tudo que tem na manifestação do universo é Deus em ação, dançando assim para você, se apresentando o tempo todo para você, mas você não pode ver Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Você não vai ver Deus se você não estiver conectado com a energia divina na sua consciência. Então isso aí é o estágio de devoto. Devoto significa a pessoa que está devotando a sua vida a esse intercurso, né, incrível de viver na luz divina. Certo? Então você tem que se perguntar o quanto que eu estou doando da minha energia diariamente para estar nessa consciência superior que vai me trazer a felicidade e a bem-aventurança. Isso acontece a nível interno, né? Não necessariamente externamente. O mundo material continua acontecendo dentro do seu padrão miserável, mas internamente você está completamente configurado nessa alegria de ser. Porque agora você compreendeu quem é você. Deus, ele revelou para você a presença dele. E você entende agora o que é o Espírito, o que é a sua essência, a sua verdade. E quando você se situa nessa verdade, naturalmente tudo se torna perfeito. E não é a questão agora de você abandonar o mundo, que esse mundo é ruim, não é isso. Você criou o paraíso, e o paraíso é um estado de consciência. Mesmo que você viva no inferno ou no lugar caótico, você está equilibrado internamente. Isso aí que se chama o Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. O estado de Cristo, né, é o estado de você estar ungido por Deus. Ou agindo sob o poder do Espírito Santo, né? Essas coisas assim, que são simples de entender, sem muita conotação religiosa, mística. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo no seu coração como um amigo, onde você está interagindo com ele, aonde, tanto na existência material, em qualquer universo, qualquer planeta, qualquer galáxia, ou no mundo espiritual, você está interagindo com Deus, no modo Deus, né, que fala no modo feliz, proteção completa, confiança completa, fé completa, e você vai vivendo a vida maravilhosamente e percebendo, né? Dentro desse corpo, você vai percebendo o seu ego, percebendo as coisas negativas que acontecem na sua vida, as coisas positivas, mas você já não está mais envolvido com essas coisas. Não é que você vai ficar nas nuvens, ali, a pessoa imagina, né? O cara se tornou um devoto puro, então ele saiu do mundo, ele vive nas nuvens, numa espécie de samadhi. O samadhi é você estar sempre pensando em Deus, isso é o samadhi. Então você tem que saber quem é Deus, como que ele está situado no seu coração, como que ele é toda essa energia, e você vai vivendo assim na sua vida, dia após dia, até o momento da morte desse veículo físico que está programado dentro do tempo de Deus. Na hora que Deus quiser, ele vai te levar aqui desse planeta. Às vezes você está bem rendido a Deus, mas ainda você não está bem purificado ou qualificado para voltar para o mundo espiritual, aí Deus vai te mantendo aqui, e se você não conseguir sucesso nessa vida, ele vai te colocar logo lá numa família de devotos, para você desde criança já recobrar essa consciência
progressiva de onde você estava nesse momento agora. Tudo é perfeito. Nesse mecanismo de Deus você está completamente protegido. Você nunca perde o que você conquistou dentro da sua intenção sincera e amorosa de se estabelecer nessa conexão unitiva com Deus. E aí esse verso aqui que eu vou recitar agora, que é o verso que eu sempre recito, é um dos versos queridinhos, né, que eu tenho, que é a essência do Bhagavad Gita, da prática espiritual. Então, aqui o capítulo 18, que é intitulado A Perfeição da Renúncia. Então, renunciar não significa você renunciar ao mundo. Renúncia significa renunciar o ego, falso ego. O mundo não é o problema. O problema é o falso ego, que ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus. Só que quem é Deus é o espírito. O ego é só um produto da mente iludida. Ele quer tomar a posição do espírito. Só que o ego, ele quer agir separado de Deus. Ele não quer ver que toda atividade é Deus em ação. Ele pensa que toda atividade sou eu em ação. Eu que sou o bonzão, eu que fiz. Eu que sou o bambambam. Então o devoto puro, ele vai eliminando esse ego. Por isso que a prática do Santo Nome, conforme explicada por Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria encarnação de Krishna nessa era de Kali Yuga, ele nos ensina a cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os dias você tem que limpar o espelho da sua mente, cantando esse mantra. Esse mantra é o nome de Deus. E aí, ao cantar esse mantra, o seu ego, ele nunca entra no seu campo. Você vai afastando esse ego, você vai purificando sua mente, limpando o espelho da mente que deixa tudo embaçado, vamos dizer assim. Você não consegue ver as coisas claramente. Então essa prática do Santo Nome, de acordo com Deus, né, cantar o nome de Deus, é a prática mais eficiente, fácil e simples, enquanto você estiver por aqui. Então, quem é que não pode pegar, né? Por exemplo, aqui eu canto aqui nessa japa. Então, quem é que não pode ceder um pouquinho do seu tempo, nem que seja para cantar uma volta da japa, ou um nome, nem que você possa pronunciar Hare Krishna, uma vez no dia. Tem gente que não consegue isso. Ou que quando vai cantar não pensa no porquê está fazendo isso. Aí canta uma vez só esse nome, vamos supor, mas está pensando em outras coisas. Não tá, o coração dela não está naquilo. Tudo aquilo que está fora da sua atenção real é algo hipócrita, né? Você está falando que quer realizar o divino, que quer se libertar dessa matrix, conhecer a verdade, mas seu coração é falso. Você só ouve pessoas falarem, você só lê escrituras, dá palestras, mas internamente o seu coração está sujo, tem que ser limpo. E aí a japamala, quando feita com essa devoção, com esse entendimento, com essa intenção real de voltar para Deus, você vai conseguir o sucesso fácil, porque é a misericórdia plena de Deus. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, né, no sentimento de Srimati Radharani, era a encarnação da misericórdia. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. A encarnação mais misericordiosa de Krishna, que está nos dando a Ele mesmo através do nome, para que você, ao fazer essa prática do espírito, né, ou a prática da mente, seja lá, você consegue limpar, você consegue. Então você tem que fazer, para você sentir o efeito, você tem que fazer todos os dias, tá? Todos os dias você tem que meditar,
Todos os dias você tem que ouvir uma aula bacana, né, que fala sobre Deus. Todos os dias você tem que procurar uma boa associação com pessoas que estão tentando realmente se espiritualizar. Então, de alguma maneira, por algum lugar, você tem que fazer isso. Então, a internet hoje em dia tem essa capacidade, né, positiva de nos conectar com sites espirituais, com pessoas que estão falando sobre a luz, mesmo que não seja nesse nível aqui que eu estou falando, que é falando diretamente sobre Deus. Tudo aquilo que é relativo a novidades espirituais aqui nesse planeta Terra, no momento seja relacionado à quinta dimensão, né, que é para onde a gente está passando agora, tá bom, certo? Mas o ideal seria, como Krishna fala no Bhagavad Gita, que no final tudo aquilo que a gente está tentando descobrir em relação à espiritualidade ou divino, simplesmente se você se rende a ele, com uma tacada só você alcança o máximo do máximo. Porque todas essas elucubrações filosóficas, mentais, proféticas, de seres de outro mundo, rituais, cerimônias, tudo isso é Deus em ação, é Deus em atividade, tentando de alguma forma, de acordo com a mente de cada pessoa que está frequenciando de uma maneira, pelo menos ter esse impulso de quero algo superior, que é a característica da forma humana de vida. Muitas pessoas ainda estão programadas por um sistema e vivem de uma forma bem animalizada, bem destrutiva, onde não há nenhum progresso e elas simplesmente estão passando aqui por essa vida e suas almas vão ter que ser conduzidas para outras escolas também bem primitivas, porque todo mundo está recebendo a oportunidade agora nesses tempos, né? Por isso que é chamado Apocalipse, é o tempo das revelações. Deus falando por muitas pessoas sobre qual é a necessidade atual, o que temos que fazer. E aí você tem que pensar o que eu estou fazendo em relação a tudo isso. Ou eu estou sendo bem morno, né? Bem morno, assim, eu ouço sobre Deus, ou ouço sobre quinta dimensão, vamos botar lá embaixo na quinta dimensão, mas a pessoa não faz nada. Internamente ela continua poluída, cheia de julgamentos, de críticas, de baixa estima, cheias de necessidades emocionais, criando, né? Mas o certo é isso, ideologicamente, de acordo com o que eu penso, tudo isso ela carrega dentro de um depósito, vamos dizer assim, encarnatório. Então a pessoa nem sabe o que ela está pensando, está sentindo, tudo é mecânico, tudo está vindo de uma memória ancestral, ou de uma memória de encarnações passadas, e nessa vida ela continua com aquele acúmulo de informações e acha assim, que está super certa, de religiões que ela foi numa vida passada, ou de como ela era, se comportava. Então temos que mudar completamente. Então iniciação significa isso, iniciação significa que você tem que iniciar com outra configuração e tem que aproveitar agora nessa forma humana de vida, nesses tempos atuais, onde tudo está sendo revelado, só não vê quem não quer, né? Mas quem tem olhos de ver que veja, e também é dado processos espirituais para você seguir, e esse processo do Mahamantra Hare Krishna, né? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou um devoto de Krishna, mas é o indicado pelo próprio Deus nas escrituras, principalmente lá no Chaitanya Charitamrita. Se você for lá no último capítulo acho que Antya Lila, né? Você vai ver tudo isso sendo falado. Vários devotos, né?
Eu, por exemplo, sou exemplo dessa realização, porque todos os dias eu canto o Mahamantra Hare Krishna, eu purifico a minha mente sempre e estou intuitivamente relacionado com Deus, e agora eu estou tendo a oportunidade de fazer uma palestra aqui, sendo direcionado pela energia divina interna em mim, sem fazer nenhum esforço. Não estou preocupado com o que as pessoas estão achando, se vão achar que é certo, que é errado o que eu estou falando. Não, simplesmente eu falo no plano da intuição e me baseio nas escrituras, e por isso que a gente sempre lê aqui um verso e tenta não especular. A ideia não é fazer você pensar de uma maneira seguinte, de uma certa maneira. A ideia é criar um entusiasmo para você entender que se você ficar nessa posição estagnada aí em cima do muro, nesse mundo material, você não vai chegar a lugar nenhum. E os tempos, eles estão apertando agora energeticamente. Tá? Agora está apertando a coisa. Aí a pessoa vai sofrer mais. A vida no mundo material vai ficando cada vez mais miserável. E mesmo se tiver muita tecnologia, tecnologia não significa felicidade, significa uma facilidade. Mas enquanto você não estiver vivendo nesse amor divino no seu coração, a sua vida vai ser miserável. O espírito que é você, que é a sua realidade, que é a vida em si, que potencializa toda a criação dessa historinha aqui material, ele tá morto. Nesse sentido dele estar se expressando. E é muito fácil, a partir do momento que você toma uma atitude com o coração pleno de devoção nisso, Deus no seu coração, ele vai abrir completamente essa porta da realização para você. É isso que Deus quer, sempre quis e sempre vai querer. E você simplesmente vai ser conduzido por Deus de volta ao mundo espiritual, Vaikuntha Lokadama, após a morte, se você realmente mostrou aí, né, serviço devocional. Se você mostrou serviço nesse quesito de, sim, estou sendo sincero e não vou praticar a duplicidade de estar querendo a vida espiritual, mas estar barganhando aí com a vida material do ego. Então, nesse quesito aí que é a seriedade da coisa. Batalha de Kurukshetra, do Bhagavad Gita, o lado de Arjuna é o lado do espírito. E o lado do exército contrário a Arjuna é o exército do ego. E no final, se você está com Krishna, né, que ele estava no meio do campo da batalha, é aí que a gente se situa para decidir o que quer na vida. Se a gente quer continuar aqui na existência material ou se qualificar espiritualmente para que, por determinação de Deus em nosso coração, após a morte, voltemos para o mundo espiritual, isso vai depender unicamente de você. Então, Deus, né, Krishna, ele vem a esse mundo, fala o Bhagavad Gita e fala assim: agora, Arjuna, você compreendeu o que eu falei? Você quer que eu repita? Então, o Bhagavad Gita é o manual da sua inteligência, de discernir o que você quer. Simples assim. E aí você está sempre lendo o Bhagavad Gita, você está cantando a japa, você, né, oração nesse sentido de você estar sempre orando a gratidão, 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 Deus, por realmente agora estar em posse desse sentimento interno revelado da sua presença, do seu amor, da sua confiança, da sua amizade. E quem está assim com Deus não vai ter problema. Porque Deus, ele já sabe, né? Tudo que você quer, tudo que você pensa, você é Deus em ação, ele já sabe tudo o que você quer. Ele que vai poder, ele que vai fazer você pensar em certas coisas, sentir certas coisas para modular a sua energia estrutural, né, quântica aqui nesse mundo, para criar a realidade que é mais adequada frequencialmente para você se estabelecer nessa posição saudável espiritualmente para voltar para Deus. E o voltar para Deus significa aqui e agora. Não precisa voltar para Deus, para um mundo espiritual.
Você tem que voltar para o mundo espiritual aqui e agora. Enquanto você não sair, enquanto você estiver aqui nesse mundo sem estar no mundo espiritual, que é essa conexão com Deus, você não vai voltar para o mundo espiritual assim, dimensional, vai contra a louca dama. Então você tem que se tornar um devoto. Então o Krishna está falando aqui nesse verso 65, né? Mamana Bhava Bhakto Madhvakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Vaishasi Satyante Pratijane Priyosime Mam Mana Madhvakto Madhyaji Mana Mam Namaskuru Mam Vaishasi Satyante Pratijane Priyosime. Esse verso é um néctar do néctar. É Deus falando, se você pensa sempre em mim, você está sempre em mim. O que é esse mundo? Esse mundo é formado por nossos pensamentos. Tudo que você está vendo aqui é pensamento materializado. Entendeu? A matéria é o pensamento, que é a parte sutil da matéria, e tudo que é material, tudo que você vê que tem forma, é o pensamento densificado, vamos dizer assim. Esse é o poder da cocriação, é o milagre, é o que está sendo muito passado aí hoje em dia, né? Pela lei da atração, como você criar o mundo que você quer através do poder do pensamento e do sentimento. Então Deus fala assim, se você pensa sempre em mim e tudo sou eu, e você está devotado a mim, sinceramente, de coração, não se preocupe, eu vou manifestar para você o que é adequado, porque é isso que é o acréscimo. Né? Você pensa acréscimo, pensa em coisas materiais. O acréscimo significa o aumento de consciência espiritual, a purificação da sua mente, a gratidão com que você vive, né? O prazer em estar falando sobre Deus, explicando essa ciência absoluta para as pessoas que, porventura, estejam ouvindo essa aula aqui agora. Então isso é um privilégio máximo. Entender que se eu estou com Deus, eu sou maioria. Mas quem é Deus? Então Deus explica, eu sou Krishna. Eu sou a suprema personalidade de Deus. E eu estou no seu coração como Vishnu. E eu sou o Brahman, toda essa energia que está manifestando dentro dessa brincadeira dos pensamentos e sentimentos, essa mágica da criação chamada mundo material. E você esqueceu de tudo isso, está se identificando com esse corpo, está recebendo informações diariamente de um sistema de trevas, que querem manter você sempre com medo, afastado de Deus e vivendo uma vida miserável. Mesmo que você tenha bom karma, que você tenha tudo na vida, né? Sua vida é miserável se você não estiver vivendo nessa plenitude de consciência espiritual. E se você está vivendo em Deus, então não importa se você tem... Não tem essa questão de bom karma e mau karma. Você transcendeu, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é bom, se você é mau. Isso aí não existe mais. Isso aí é relativo ao ego. Certo? Você está transcendental, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você tem uma existência interior, e é difícil as pessoas compreenderem isso, porque elas estão na mente, e a mente significa o lado de fora. Ela não parou para internalizar a vida dela, elas não entendem que o lado de fora é 1% só da existência. 99,9% é o lado de dentro, espiritual. E essas camadas você vai atingindo cada vez mais que você busca a presença de Deus, e Ele vai se revelando para você.
Só que você não vai conseguir falar isso para ninguém. Você não vai conseguir falar para as pessoas que aquilo que ela pensa que é uma vida feliz, de usufruto material, né, dentro do que uma programação fez para você achar que viver dessa maneira que é o certo, que é o feliz. Assim, mas a pessoa está vivendo numa pobreza espiritual completamente, uma vida completamente miserável, cheio de prazeres, dos sentidos da carne, e isso tudo está levando ela para o abismo, para o inferno. E ela não tem nem um tempo, não tem nem 10 minutos de sentar para meditar em Deus, e nem para cantar uma bolinha de japa ela não canta. Né? Não estou cobrando ninguém aqui. Mas é muito fácil verificar que ninguém está interessado realmente em Deus, em pensar em Deus. E nesse verso aqui Deus está falando exatamente isso. Pensa sempre em mim e torna-se meu devoto. Não vou ler o verso todo, eu vou parar aqui nessa, porque devido ao horário, eu vou parar aqui, ó. Pensa sempre em mim e torne-se meu devoto. Essa é o decreto, né? Outra hora a gente faz o resto desse verso, tá? Então vamos lembrar sempre isso. Man, maná, mad, bhakto. Bhakto. Bhakto significa aquele que pratica a Bhakti Yoga. Yoga, união. Bhakti, amor. Então, devoto é Bhakto. Devoto é aquele espírito que está associado intimamente com Deus no coração através dessa energia do amor. Amor significa isso, é essa frequência onde você está conectado com o ser divino. Amor significa ficar amando, amando. Você só pode amar a partir do momento que você está frequenciado com Deus. Senão tudo aquilo que você chama de amor não é amor. É interesse, é manipulação, é diplomacia. Compreende? Amor incondicional significa que você é um devoto puro, que você está completamente entregue aos pés de lótus de Deus, rendido mesmo. Então Deus está falando, use o seu pensamento, né, que é a potência sutil que constitui a materialidade, use o seu pensamento para pensar sempre em mim. Porque a partir do momento que você está sempre pensando em Deus, não no sentido assim de você estar num templo, adorando, assim, não assim, simplesmente pensa em Deus assim, quando você olhar a existência, tudo é Deus em atividade, né? Quando você olhar para uma pessoa, você vai assim, Deus está no coração daquela pessoa e ela é um espírito, parte de Deus, que está num processo de aprendizado aqui nesse mundo material, só que ela está completamente em ilusão, vivendo no ego, e como que Deus poderia me iluminar para falar alguma coisa para essa pessoa? E aí, se você não sentir nenhuma vontade, é porque Deus fala assim, não está na hora ainda, você vai confundir ela mais do que vai iluminar. Então, vai ter a hora dela e ela vai se aproximar de você ou de qualquer outra pessoa que esteja nesse processo de avanço de ascensão de consciência. Então, esse pensamento seu de estar sempre vendo Deus em tudo, você não esquece Deus, é automático quando você se torna um devoto purificado de Deus. Todos nós somos naturalmente devotos puros de Deus, e agora nós caímos nessa existência material por algum motivo, talvez você tenha escolhido viver essa experiência de um ego impuro que quer ser Deus. E aí você vai entender, depois de uma prática espiritual, o que é você se render a Deus com todo o amor, com toda a devoção, e o que é você querer ser Deus com essa arrogância, com esse orgulho, com esse sentimento de separatividade, que eu é que sou Deus, não tem Deus nenhum, eu é que sou Deus e pronto. E é assim que as pessoas vão vivendo, e é isso que a gente tenta alertar aqui carinhosamente para todo mundo.
Então ouçam, né? Ouçam Deus falando lá no Bhagavad Gita. Mamada, Madhbhakto, maná, pensa sempre em mim. Pensa, porque se você pensar sempre em mim, esse mundo material vai ser um acréscimo pedagógico, vamos dizer assim. Uma lila, né? Uma lila instrutiva, um passatempo instrutivo para você não ter mais que ficar nesse aprendizado de que eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Não, tudo é Deus que está acontecendo, tudo é muito simples. Você vai conseguir tudo que você quiser, não precisa de lei de atração, nada disso. Simplesmente renda-se a Krishna, fique sempre como um devoto, né, dele, um bom devoto, e compreenda que se você está com Deus, você é a maioria e tudo te é suprido nesse mundo, e que se a sua vida está negativa ou está positiva, tanto faz, isso aí é o ego que está preocupado com isso. Você tem que preocupar, eu estou com Deus em qualquer condição, qualquer situação. Estou com Deus, estou ascensionando minha energia dia a dia, estou fazendo minha prática espiritual, cada um siga a vida que quiser, você respeita todo mundo, tem que ter tolerância, né? Porque você está incomodando também certas forças sinistras nesse mundo, porque você está ejetando amor divino, e essas forças malignas também são controladas pelo divino, então está tudo certo. Então Deus, ele te liberta completamente de todo esse esquema, de todo esse movimento dualístico desse mundo, e você caminha feliz nesse mundo, e só você vai saber o que é esse estado feliz, esse estado de paz transcendental, quando você atingir essa posição. Não adianta eu ficar aqui falando, né? Você só dá a instrução para a pessoa e fala para ela, queira isso do fundo do seu coração, todos os dias. Acorde e entenda que o principal movimento do seu coração é em direção a Deus. Faça a prática espiritual, sempre ouça uma pessoa que já está nesse caminho, que tem uma forma de linguagem mais fácil para outras pessoas entender, já que é a realização dela, né? E siga nesse lado interno, que isso que vai criar harmonia na sua vida. E aí você vai estar no meio do campo de batalha de Kurukshetra com Deus, né, que é os chakras superiores e os chakras inferiores, e você vai estar em harmonia porque você está com Deus, e você já é vitorioso se você permanecer toda a sua vida aqui nessa consciência de Deus, onde você está amando a Krishna, a Vishnu, sobre todas as coisas. E naturalmente, se você conseguir isso, você vai amar a vida, todas as circunstâncias, lugares, pessoas, seres, né, desse mundo, seres do outro mundo, não importa, você vai permanecer. Então a condição de amor é isso, é você estar frequenciando com Deus o tempo todo, isso que é amor. E como Deus está dentro de tudo, e Deus é tudo, naturalmente você vai amar tudo, porque se você está amando a Deus sobre todas as coisas, é porque todas essas coisas são detalhes manifestos da energia absoluta. Ok? Então reflitam, tomem essa atitude. A partir de amanhã eu vou reservar um tempo para internalizar a minha vida, dar significado espiritual. Então no começo você vai fazendo pouquinho, só que esse pouquinho vai trazer esse prazer que o espírito está precisando, né, que ele almeja, que é o néctar pelo qual ele sempre anseia. Encarnação após encarnação é sentir esse néctar do amor divino. E aí você pratica pouquinho, pelo menos você teve a intenção de fazer isso. Eu vou cantar hoje só uma voltinha de japa, Hare Krishna, né? Daqui a pouco você está cantando a japa o tempo todo, com sua cabeça, porque o nome de Deus não é diferente de Deus. Quando você está cantando o santo nome de Deus, você está pensando em Deus. Pensa sempre em mim. Então é muito simples, né? Essa questão do nome de Deus, isso é maravilhoso. Poder estar passando aqui essa informação de uma maneira bem simples, sem tecnicismos, sem muita coisa escritural, simplesmente deixando o coração manifestar aquilo que já é realizado.
E isso faz com que você fique mais humilde, mais simples, mais servil para as pessoas, nesse sentido de que você entende que a maior caridade que você pode fazer nesse mundo é dar consciência espiritual para as pessoas. Não adianta você dar coisas que vão tornar a vida material da pessoa melhor, se aquilo ali só vai degradar mais e mais a vida dela e afastar ela do contexto divino. Por isso que Jesus falava, né? Os pobres de espírito. Os pobres de espírito são os mais ricos. Ou os últimos serão os primeiros. Então, basicamente isso, né? Você vai se tornar um ninguém aqui nesse mundo, na questão do ego, porque você entende isso, mas você vai se tornar um tudo no espírito em relação a Deus. Ele vai te considerar isso. Vai ser assim, não dá para falar, mas dá para tentar passar mais ou menos o que vai acontecer se você tomar essa resolução. Ok? Então, beijo no coração, muita luz, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!